Segredos da família de Jesus. A verdade que a Igreja escondeu por séculos. Você já se perguntou por que certos mistérios espirituais permanecem ocultos como se alguém tivesse medo de que você os descobrisse? Hoje você vai compreender uma revelação profunda sobre aquilo que a história tentou silenciar a respeito da família de Jesus. Quando a verdade escondida começa a emergir, algo muda na alma de quem escuta com o coração aberto. Os milhares de estudos e caminhos por histórias apagadas, por relatos rejeitados e por documentos que muitos prefeririam que jamais viessem à tona, deixam claro que nada ficou escondido por acaso. Existe sempre uma linha de propósito costurando tudo, mesmo aquilo que tentaram apagar. O que vou revelar a seguir pode transformar completamente a forma como você enxerga Jesus, sua humanidade, sua missão e o impacto real daqueles que caminharam ao lado dele. Porque quando você entende o que foi silenciado, começa a enxergar aquilo que pode mudar para sempre a sua fé e a sua própria história espiritual. Vamos juntos nessa jornada. A pergunta proibida que mudou tudo. Há perguntas que não surgem do nada. Elas aparecem quando a alma já não consegue mais aceitar respostas prontas, quando o coração sente que existe algo a mais por trás do que sempre foi contado. A pergunta que abre este caminho nasceu assim: no silêncio incômodo de quem percebe que há peças faltando na história. Quem realmente fazia parte da família de Jesus e por que tantos nomes, laços e relatos desapareceram como se jamais tivessem existido. Quando você encara essa questão sem medo, começa a perceber que a fé nunca foi construída para viver dentro de moldes rígidos. Ela se fortalece quando você ousa olhar para aquilo que sempre esteve ali, mas que pediram para você não ver. Durante séculos, falar sobre a família de Jesus foi tratado quase como uma ameaça, como se admitir que ele viveu cercado de pessoas comuns diminuísse sua grandeza. Mas é justamente na humanidade dele que o extraordinário ganha ainda mais força. Imagine por um instante Jesus criança, correndo pelas ruas de Nazaré, vivendo a simplicidade de uma casa comum, cercado de irmãos, primos, vizinhos, pessoas que o conheciam pelo nome antes que o mundo o chamasse de mestre. Esses momentos não aparecem nos evangelhos com detalhes, porque não eram o foco dos escritores, mas estiveram lá. E é impossível acreditar que a vida de alguém tão marcante não tenha deixado rastros pessoais, afetivos, humanos. Conforme você mergulha nessa reflexão, percebe algo intrigante. Ao longo dos evangelhos, surgem menções rápidas, quase tímidas, sobre irmãos e irmãs de Jesus. Pontos que não são desenvolvidos, nomes que não são explorados, relações que não são explicadas. E é exatamente nesse silêncio que mora o mistério. Por que a história fala tão pouco sobre pessoas tão próximas? Por que essas vozes desapareceram à medida que a Igreja estruturava sua doutrina? Por que certas narrativas foram preservadas, enquanto outras foram engolidas pelo tempo ou descartadas como irrelevantes? A verdade é que tocar nesse tema exige coragem espiritual. Não porque ele ameaça a fé, mas porque ele exige maturidade para entender que a vida de Jesus foi mais ampla, mais rica e mais complexa do que a versão resumida que sobreviveu nos textos oficiais. Quando você entende que ele viveu em uma família real, com dinâmicas reais, com amor, tensões, expectativas e talvez até conflitos, percebe que sua missão ganha ainda mais profundidade. Ele não veio ao mundo afastado da humanidade. Ele se envolveu nela desde o primeiro instante. Teve uma mãe que o acolheu, parentes que o acompanharam desde criança, testemunhas silenciosas de sua vida antes dos milagres, antes dos discursos, antes da cruz. É impossível imaginar que tudo isso tenha sido irrelevante para a formação de quem ele se tornou. Jesus não nasceu pronto. Cresceu, observou, interpretou o mundo ao seu redor, aprendeu a partir das relações humanas. E é justamente por isso que entender sua família não diminui sua divindade. Pelo contrário, amplia a compreensão de como ele conseguiu tocar tantos corações. Quem conhece a dor, a espera, a incompreensão e o cotidiano da vida comum
Sabe falar com autoridade espiritual sobre esperança e redenção. Jesus viveu isso dentro de casa antes de ensinar ao mundo. Mas existe ainda uma camada mais profunda. Quando você pesquisa documentos antigos, escritos que ficaram fora do cânon, tradições preservadas em comunidades distantes, percebe que a história da família de Jesus não desapareceu por acaso. Existem relatos que mencionam seus parentes liderando comunidades cristãs após sua morte, referências a irmãos que se tornaram figuras influentes e até registros de tensões familiares durante seu ministério. Nada disso destrói a fé. Nada disso diminui quem ele é. O que acontece é o contrário. Quanto mais você entende a trama humana que o cercava, mais percebe a grandeza da missão que ele carregava. Essa pergunta proibida, quando finalmente é feita, se transforma em um portal. Você atravessa e descobre um Cristo ainda mais próximo, ainda mais capaz de entender suas dores, suas dúvidas, seus desafios internos. Porque ele não viveu isolado. Viveu entre pessoas, amou, foi amado, enfrentou incompreensão dentro da própria casa, encontrou apoio e também resistência. E tudo isso moldou cada passo que ele deu até revelar ao mundo quem realmente era. Por isso este capítulo existe, para te convidar a encarar a pergunta que muitos evitaram, para caminhar por caminhos que foram apagados, por histórias que sobreviveram nas sombras, por verdades que estavam tão perto, mas que ninguém te contou. Porque quando você compreende quem caminhou ao lado de Jesus desde o início, algo dentro de você muda. A fé se torna mais viva. A história ganha cor. E o coração entende que conhecer a verdade não é uma ameaça, mas um chamado. Um chamado para enxergar Jesus como ele realmente foi. E isso transforma tudo. A linhagem oculta. O que as primeiras testemunhas sabiam? Quando você começa a olhar para os primeiros séculos do cristianismo com atenção verdadeira, percebe que havia muito mais gente falando sobre a família de Jesus do que se imagina hoje. Não eram rumores nem teorias modernas, mas testemunhos preservados por comunidades que afirmavam ter convivido com parentes dele, aprendido com eles, ouvido histórias que jamais entraram nos evangelhos oficiais. Há uma memória viva escondida nas entrelinhas da história, como se a verdade estivesse sempre tentando encontrar um caminho para sobreviver, mesmo quando tantos queriam que ela desaparecesse. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. As primeiras gerações de cristãos não viam escândalo algum em falar sobre a linhagem de Jesus. Pelo contrário, muitos consideravam isso essencial para compreender o cumprimento das antigas profecias. Eles sabiam que Jesus vinha de uma família comum, mas profundamente enraizada na tradição judaica, e que muitos de seus parentes continuaram vivos muito depois da crucificação. Eles se tornaram testemunhas involuntárias de algo que ninguém sabia explicar completamente. Pessoas simples que carregavam no sangue a memória viva daquele que mudou o mundo. Esses relatos circularam por décadas antes de serem esquecidos ou apagados. Quando você mergulha nos textos preservados em comunidades afastadas dos grandes centros, percebe algo fascinante. Documentos mencionam parentes de Jesus como líderes respeitados, homens e mulheres que continuaram sua mensagem enquanto a igreja ainda estava se formando. Eles eram procurados por curiosos, perseguidos por autoridades, protegidos por comunidades que viam neles uma ligação direta com a vida de Cristo. Nada disso combina com a ideia de que Jesus teria vivido isolado ou sem laços familiares. Na verdade, quanto mais você explora esses registros, mais percebe que o silêncio atual sobre sua família foi uma construção posterior. As primeiras testemunhas sabiam nomes, lembravam detalhes, falavam de histórias que hoje parecem invisíveis. Relatavam sinais de que a família de Jesus não apenas existiu, mas participou ativamente da formação da fé que hoje se espalhou pelo mundo. E é impossível acreditar que essa memória coletiva tenha surgido por acaso. Quando diferentes comunidades, em regiões distintas, preservam a mesma tradição, isso indica algo muito maior do que lenda. Indica experiência real, indica convivência.
indica verdade. Mas chega um momento em que você percebe que essa linhagem não foi apagada porque era irrelevante. Ela incomodava. Ela levantava perguntas difíceis. Se a família de Jesus continuou viva e atuante, quem eram essas pessoas e que autoridade tinham? Que histórias contaram sobre ele? O que viram que não chegou aos nossos olhos? Por que tantos textos mencionam seus parentes apenas para, de repente, essas vozes sumirem do registro oficial? Quando você se faz essas perguntas, percebe que a questão não é a ausência de informação, mas escolha do que seria lembrado e do que seria esquecido. É importante entender que nada disso diminui Jesus. Ao contrário, amplia a compreensão de sua presença no mundo. Mostra que ele caminhou em meio à vida comum, teve raízes, teve história familiar, teve vínculos que lhe deram suporte e talvez até desafios. E isso só torna sua trajetória mais extraordinária. Porque quando Deus escolhe se revelar através de alguém, ele não apaga tudo ao redor. Ele transforma o que já existe. E a família de Jesus fazia parte desse plano desde o início. Há ainda algo profundo que acontece quando você contempla essa linhagem oculta. Você começa a perceber que a fé cristã nasceu de pessoas reais, em lugares reais, com vidas comuns que foram transformadas por algo incomum. E é exatamente essa mistura que faz a história ser tão forte. Não importa o quanto tentaram silenciar certas partes dela, porque a verdade encontra formas de sobreviver. Às vezes nos fragmentos, às vezes nos relatos esquecidos, às vezes em tradições preservadas por pequenos grupos que se recusaram a deixar a memória morrer. O que as primeiras testemunhas sabiam desafia o olhar superficial. Mostra que havia uma história paralela acontecendo enquanto a versão oficial tomava forma. Uma história feita de fé, sangue, memória e resistência. E quando você se permite enxergar isso, percebe que está entrando em uma dimensão da vida de Jesus que poucos conhecem, mas que muda tudo. Porque conhecer sua linhagem não é invadir um segredo proibido, é recuperar um pedaço essencial da verdade. E é exatamente isso que este capítulo te entrega, preparando você para ir ainda mais fundo, onde revelações maiores aguardam. Quando o sangue encontra a divindade, os laços humanos do Messias. Para compreender a grandeza de Jesus, você precisa enxergar algo que quase nunca é dito. Ele nasceu dentro de uma casa cheia de vida, emoções, expectativas e limitações como qualquer outra. Antes de ser chamado de mestre, ele foi chamado de filho. Antes de ser reconhecido como Messias, ele foi visto como um menino que crescia em sabedoria e estatura entre pessoas que o conheciam desde o primeiro dia. E é nesse ponto que algo profundo acontece, porque a divindade que ele carregava não anulou sua humanidade. Ela a atravessou, transformou e elevou. É impossível ignorar que Jesus viveu cercado de laços humanos reais que moldaram sua caminhada até a revelação pública de sua missão. Quando você imagina Jesus sentado à mesa com sua família, dividindo o pão, ouvindo conversas, aprendendo os costumes da casa, enxergando os desafios cotidianos que qualquer família enfrenta, percebe que essa convivência não foi um detalhe menor. Foi parte do processo que Deus escolheu para formar o caráter daquele que mudaria a história. Cada gesto simples, cada palavra trocada, cada olhar percebido o ensinou sobre a profundidade da alma humana. Ele não veio ao mundo distante das fragilidades de quem vive no dia a dia. Ele cresceu observando lágrimas verdadeiras, alegrias autênticas, discussões familiares, preocupações com o futuro. E tudo isso o preparou para alcançar corações. Quando o sangue e a divindade se encontram, nasce algo único. Jesus não apenas viveu em uma família, ele viveu uma família. Isso significa que ele entendeu desde muito cedo as pressões, os medos e as tensões que cercam qualquer lar. Ele sabia o que era ver alguém da própria casa sofrer. Sabia o que era ver alguém errar. Sabia como é difícil lidar com expectativas que às vezes pesam mais do que a própria realidade. Imagine o que é crescer ao lado de alguém chamado a carregar um destino tão grandioso.
Imagine ser mãe, irmão, primo, vizinho de alguém que desde cedo mostrava sinais de uma graça que ninguém conseguia explicar. Essa convivência trazia beleza, mas também inquietação. Existem relatos que mostram que nem todos ao redor de Jesus compreenderam sua missão de imediato. Alguns se assustaram com a intensidade de suas palavras. Outros acharam que ele estava indo longe demais. Houve momentos em que ele foi questionado dentro da própria casa. Isso não o diminui. Revela o tamanho da luz que ele carregava. Luz demais assusta quem não está pronto. E é por isso que entender sua família é tão essencial. Porque foi nesse ambiente humano, imperfeito e desafiador que ele aprendeu a expressar a paciência, o amor, a misericórdia e a firmeza que marcaram todo o seu ministério. Quando você percebe isso, entende que a família não foi apenas cenário, mas parte ativa da construção de tudo o que viria depois. Eles testemunharam detalhes que ninguém mais viu. Viram o menino virar jovem. Viram o jovem se transformar naquele homem que falava com autoridade espiritual incomum. Eles sentiram a pressão do mundo sobre ele antes de qualquer discípulo existir. E por terem essa proximidade, viveram também o desconforto de não compreender completamente o propósito divino que estava se revelando diante de seus olhos. Esse encontro entre sangue e divindade nos mostra que Deus escolheu o caminho da convivência humana para revelar seu amor. Ele poderia ter feito de outro modo. Poderia ter enviado Jesus ao mundo adulto, pronto, isolado. Mas não foi assim que ele quis. Preferiu a simplicidade da vida familiar, o tempo lento da formação humana, o toque real das relações que constroem a alma. E isso nos diz algo poderoso. Significa que nenhuma dor vivida dentro de casa passa despercebida por ele. Jesus conhece a linguagem da intimidade, da convivência, da vida comum, porque foi nesse cenário que ele cresceu. Essa consciência muda a forma como você se aproxima dele. Quando você entende que o Messias experimentou a vida familiar em toda a sua intensidade, percebe que ele conhece a raiz das suas dores. Conhece o peso das expectativas que você tenta carregar. Conhece as tensões que se acumulam entre pessoas que se amam, mas nem sempre se entendem. Conhece os silêncios que doem e os gestos que transformam. Ele viveu isso, respirou isso, caminhou por isso, e é exatamente essa vivência que torna sua mensagem tão poderosa. Ele não fala de um lugar distante. Ele fala de um lugar que também foi dele. Por isso, quando você olha para Jesus, não deve enxergar apenas o Salvador que veio do céu. Deve enxergar também o homem que cresceu no meio de uma família que o viu se tornar quem ele era. Deve perceber que cada relação, cada instante vivido no lar, contribuiu para moldar o coração daquele que viria a tocar o mundo inteiro. E ao reconhecer isso, você entende que a fé não exige ignorar a humanidade de Cristo. Pelo contrário, é na humanidade dele que você encontra o caminho mais profundo para compreender sua divindade. Esse encontro entre sangue e divindade é uma das chaves mais poderosas para entender quem Jesus realmente foi. E quando você abre essa porta, começa a perceber que a história verdadeira é muito maior, muito mais rica e muito mais reveladora do que contaram. É por isso que este capítulo é tão importante. Ele prepara seu coração para enxergar o que vem a seguir. Porque o próximo passo te leva ainda mais fundo, onde os nomes esquecidos entram em cena e mostram que nada foi por acaso. Os irmãos silenciados. Vidas que se recusam a desaparecer. Quando você começa a abrir os olhos para a história real, algo inevitável acontece. Nomes que antes pareciam invisíveis começam a surgir entre as linhas do texto bíblico. Eles aparecem de forma rápida, quase discreta, como se alguém tivesse permitido que fossem mencionados, mas não desenvolvidos. Esses nomes são os irmãos de Jesus, figuras centrais na vida dele, que conviveram com sua adolescência, seus primeiros passos como pregador, seus conflitos, suas escolhas, sua transformação. E mesmo assim, foram varridos da maioria das narrativas oficiais como se não tivessem importância. Mas a verdade é que essas vidas continuam resistindo ao silêncio. E quanto mais você se aproxima, mais percebe que elas ainda têm muito a dizer.
Em vários momentos dos evangelhos, surge a referência a irmãos e irmãs de Jesus. Eles não são apresentados como discípulos, não são descritos como seguidores imediatos, mas como membros de sua própria casa. Pessoas que partilhavam o mesmo sangue, o mesmo lar, a mesma mesa. Pessoas que conheciam Jesus antes da fama, antes da rejeição, antes da cruz. Pessoas que viram seus primeiros milagres, mas também suas primeiras incompreensões. Pessoas que podiam amá-lo e ao mesmo tempo questionar a estranheza da missão que ele carregava. E esse misto de proximidade e espanto sempre fez parte da caminhada dele. O silêncio posterior sobre esses irmãos nunca foi ausência de relevância. Foi resultado de escolhas da liderança cristã dos primeiros séculos que buscava consolidar uma imagem específica sobre Jesus e temia que falar abertamente sobre seus irmãos e irmãs pudesse gerar debates teológicos difíceis. Afinal, se ele tinha irmãos, o que isso significa para certas tradições? Como interpretar a vida familiar do Messias? Essas perguntas eram vistas como perigosas, então foi mais fácil deixar essas figuras na sombra. Mas apagar nomes é impossível, quando há testemunhos demais apontando para eles. Tiago, por exemplo, não era só citado. Ele se tornou uma das figuras mais influentes da Igreja de Jerusalém. Quando Jesus foi crucificado, muitos esperavam que Pedro assumisse imediatamente o papel de liderança máxima. Mas a história documentada mostra que Tiago, irmão de Jesus, ocupou uma posição de autoridade espiritual tão forte que até apóstolos viajavam para se encontrar com ele. Isso não acontece por acaso. Nenhum nome cresce assim se sua presença não tiver peso real na memória das comunidades. E se Tiago teve tamanho reconhecimento, o que isso nos diz sobre a família de Jesus? O que mais essas pessoas viram, ouviram e testemunharam? Quando você observa isso com honestidade, percebe que a fé cristã não começou apenas com apóstolos distantes. Começou também com pessoas que conviveram com Jesus desde dentro, desde a vida íntima, desde a casa onde ele cresceu. Pessoas que sabiam quem ele era antes que o mundo o reconhecesse. Pessoas que poderiam contar histórias que nunca foram registradas. Imagine a riqueza dessas memórias. Imagine o impacto de ter visto Jesus rindo, estudando, construindo, orando em silêncio. Imagine a dor e o espanto desses irmãos ao verem a transformação completa da vida dele diante do olhar de toda a região. Mas a parte mais profunda talvez seja outra. Esses irmãos e irmãs não desapareceram porque suas vidas foram pequenas. Eles desapareceram porque suas presenças levantavam perguntas que incomodavam estruturas. Perguntas que revelavam que Jesus não era uma figura isolada descida do céu sem relação com o mundo. Ele veio através de uma família real e viveu ao lado de pessoas reais. Reconhecer isso diminui sua divindade? De forma alguma. Apenas confirma que Deus escolheu se manifestar dentro da humanidade e não fora dela. Deus escolheu a história, o tempo, a convivência. Escolheu que Jesus fosse moldado pelas experiências mais comuns da vida antes de revelar ao mundo sua missão. Esses irmãos também enfrentaram a própria jornada. Viviam a dor de ver alguém que amavam sendo rejeitado, perseguido, criticado. Viviam o conflito de entender a grandeza daquele que cresceu ao lado deles. Viviam o espanto diante dos milagres. Viviam a dúvida e, em alguns casos, o caminho lento até a fé. Porque nem todos acreditaram de imediato. Alguns só entenderam quem ele era depois da ressurreição. Isso não diminui nada. Apenas confirma que eles eram humanos, tão humanos quanto qualquer pessoa que hoje tenta compreender o sagrado dentro da própria vida. Essas vidas não desapareceram. Elas se recusam a sumir. Elas ressurgem em documentos antigos, em histórias de comunidades, em fragmentos preservados ao longo dos séculos, e cada fragmento revela um pedaço da verdade que nunca deveria ter sido esquecida. A família de Jesus existiu, participou, sofreu, buscou, errou, cresceu, testemunhou. E quando você reconhece isso, sua fé não perde força. Ela ganha profundidade, porque você percebe que a presença de Deus não exclui a presença humana. A graça não destrói os laços, ela os transforma.
O silêncio que tentaram impor sobre esses irmãos não consegue resistir ao peso da verdade. As vidas deles continuam falando, continuam apontando para a realidade de um Cristo que viveu no meio do mundo, cercado de relações reais que contribuíram para a sua caminhada. E é isso que te prepara para o próximo passo, porque agora que você entende que a família existiu e resistiu ao apagamento, você está pronto para entrar em um dos pontos mais controversos e potentes dessa história: o papel de Maria Madalena, a mulher que testemunhou o Messias com uma profundidade que ninguém pôde negar. Já se escuta Maria Madalena além da tradição, a verdade que sobreviveu ao silêncio. Para entender a história da família de Jesus em toda a sua profundidade, você precisa olhar para uma figura que atravessou séculos envolta em mistério, devoção, controvérsias e interpretações que mudaram repetidas vezes ao longo da história. Maria Madalena não é apenas um nome citado nos evangelhos. Ela é uma das presenças mais fortes, mais leais e mais resistentes da jornada de Jesus. E, no entanto, foi também uma das figuras mais manipuladas, distorcidas e silenciadas pela tradição posterior. Quando você se aproxima dela sem filtros, descobre que sua história tem um peso que talvez explique parte do silêncio em torno da família de Jesus, porque há vínculos que não conseguiram apagar por mais que tentassem. Maria Madalena aparece nos evangelhos nos momentos mais decisivos da missão de Cristo. Ela está presente quando muitos se afastam. Está próxima quando quase todos recuam. Está ali quando a dor se torna insuportável e quando a esperança parece impossível. Enquanto discípulos fugiam com medo, ela permaneceu. Enquanto autoridades ameaçavam, ela continuou. Enquanto o corpo de Jesus era retirado da cruz, ela acompanhou cada passo com uma fidelidade que nenhum texto tenta esconder. É impossível ignorar a força de alguém que não abandona o Messias nem nos cenários mais sombrios. E é por isso que sua presença incomodou tanta gente ao longo dos séculos. Quando você mergulha nos escritos encontrados em regiões como Nag Hammadi, descobre algo ainda mais profundo. Textos preservados por comunidades primitivas descrevem Maria Madalena não como coadjuvante, mas como alguém que compreendia as palavras de Jesus com uma profundidade rara. Há relatos que mostram o respeito que ele tinha por ela, o valor de sua escuta, a clareza de sua percepção espiritual. Em alguns desses textos, ela é chamada de discípula próxima, alguém que entendia revelações que outros não compreendiam no mesmo nível. Isso não a coloca acima dos outros, mas mostra que ela ocupava um lugar único. E lugares únicos sempre incomodam sistemas que nasceram para controlar narrativas. Com o passar do tempo, uma construção se formou para diminuir sua importância. Transformaram sua imagem, distorceram seu passado, criaram interpretações que nada tinham a ver com os registros mais antigos, mas a verdade sempre encontra uma maneira de retornar. Quando você remove séculos de camadas impostas, percebe que Maria Madalena não precisava ser diminuída para que Jesus fosse engrandecido. Ela foi parte importante da caminhada dele. Alguém que compreendeu a profundidade da missão. Alguém que esteve ao seu lado quando muitos ainda estavam tentando entender quem ele era. Se você observar com cuidado, percebe algo ainda mais impressionante. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Não foi Pedro, não foi João, não foi nenhum líder religioso, foi ela. Isso não aconteceu por acaso. Se existe um dos momentos mais grandiosos do cristianismo, é o momento em que Jesus vence a morte. E o primeiro olhar humano a ver essa vitória foi o olhar dela. Você consegue perceber o peso disso? É impossível acreditar que essa posição tenha sido irrelevante. É impossível pensar que Jesus escolheria qualquer pessoa ao acaso nesse instante. Ele escolheu alguém com quem tinha confiança, alguém cuja fé havia resistido quando quase todos tinham fraquejado. O que muitas tradições posteriores não conseguiram aceitar é que Maria Madalena iluminava uma parte da história que mudava completamente a narrativa rígida que tentaram impor. Ela era mulher em um tempo em que mulheres quase não tinham voz pública. Ela tinha proximidade espiritual com Jesus.
Ela compreendia ensinamentos profundos. Ela era reconhecida como discípula por várias comunidades primitivas. Ela testemunhou o momento central da fé cristã. E tudo isso precisava ser diminuído para que estruturas rígidas se mantivessem. Existem ainda interpretações, guardadas em escritos antigos, que sugerem que ela conviveu de maneira próxima com a família de Jesus, especialmente com Maria, sua mãe. Isso não aparece nos evangelhos porque o foco dos escritores era outro. Mas a convivência entre duas mulheres marcadas por perdas, chamadas a grandes missões, e ligadas pelo afeto por Jesus, é algo que não pode ter passado despercebido pelas comunidades da época. E quanto mais você observa esses detalhes, mais percebe que Maria Madalena não foi apenas uma seguidora. Ela foi parte essencial da caminhada do Messias, uma presença firme em todos os momentos que realmente importaram. Apagar sua importância não a fez desaparecer. Sua memória sobreviveu em comunidades silenciosas, em escritos protegidos, em tradições que teimaram em manter viva a verdade. E quando essa verdade ressurge, ela ilumina não apenas o papel de Maria Madalena, mas também a profundidade da humanidade de Jesus e das pessoas que o rodeavam. Ela era testemunha e participante de tudo. Ela sabia quem ele era. E sua história continua apontando para partes da vida de Cristo que ainda precisam ser compreendidas. Agora que você enxergou o tamanho da presença dela, você está pronto para entrar em uma parte ainda mais profunda dessa jornada. Porque existe um ponto onde a convivência familiar de Jesus revela uma camada que quase ninguém ousa tocar. O próximo passo te leva ao coração das tensões, conflitos e desafios que nasceram dentro da própria casa dele, mostrando que a luz também aprendeu a brilhar em meio às incompreensões mais íntimas. A ruptura familiar, momentos que as Escrituras não gritaram. Há uma parte da vida de Jesus que poucos têm coragem de encarar, porque ela revela algo que muitos preferem ignorar. Nem todos dentro da própria casa dele compreenderam sua missão. Nem todos aceitaram com naturalidade o chamado que ele carregava. Nem todos enxergaram, desde o início, a luz que hoje o mundo inteiro reconhece. Esse é um dos pontos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais espirituais da vida de Cristo. Um ponto que mostra que até o Filho de Deus enfrentou tensões, conflitos e resistências dentro do próprio lar. E compreender isso transforma completamente a maneira como você enxerga sua caminhada. Quando você lê os evangelhos com atenção, percebe que existem momentos breves, quase escondidos, que revelam um lar dividido. Há relatos que mostram familiares tentando contê-lo, achando que ele estava indo longe demais. Há passagens em que seus irmãos duvidam abertamente de quem ele era. Há diálogos em que Maria, sua mãe, demonstra preocupação, não por falta de fé, mas pela dor que uma mãe sente ao ver o filho caminhar rumo a um destino imprevisível e perigoso. Esses fragmentos são suficientes para mostrar que a convivência dentro daquela casa não era isenta de tensão. Muito pelo contrário, Jesus vivia ali tanto amor quanto conflito, tanto acolhimento quanto resistência. Imagine o peso disso. Imagine crescer com uma visão clara do que Deus espera de você, enquanto aqueles ao seu redor enxergam apenas o que é visível aos olhos humanos. Imagine ter irmãos que conviveram com você desde a infância, que dividiram brincadeiras, refeições, trabalho e que, de repente, não conseguem entender por que você fala e age como alguém chamado a transformar o mundo. Imagine carregar dentro da própria casa um chamado que ninguém consegue dimensionar. Esse é o cenário de Jesus. Um cenário que torna sua entrega ainda mais extraordinária, porque ele não enfrentou oposição apenas de líderes religiosos. Enfrentou também a incredulidade de pessoas que ele amava profundamente. A ruptura familiar não foi permanente, nem absoluta. Foi um processo, um caminho, um enfrentamento entre a revelação divina e o olhar humano. É natural que quem convive de perto tenha dificuldade em aceitar a grandeza de alguém que viu crescer. A familiaridade, às vezes, cria cegueira. E é exatamente isso que aconteceu com os irmãos de Jesus. Eles não conseguiam compreender o que estava diante deles. Não conseguiam enxergar
que aquele que havia dividido o cotidiano com eles carregava uma missão que ultrapassava qualquer lógica humana. E essa tensão aparece de maneira discreta nas Escrituras, como se o texto quisesse preservá-la, mas sem escondê-la totalmente. Quando você entende isso, percebe algo fundamental. Jesus viveu a mesma dor que tantos vivem hoje. A dor de ser incompreendido dentro da própria casa. A dor de ser visto como exagerado, radical ou confuso, quando tenta seguir o que Deus colocou em seu coração. A dor de ter sua fé questionada justamente por quem deveria apoiá-lo. E essa dor não o paralisou, ela o fortaleceu. Ele continuou seguindo o propósito que o Pai havia lhe dado, mesmo quando isso significava caminhar em direção contrária às expectativas daqueles que conviviam com ele. Há ainda um aspecto mais profundo. Esses conflitos familiares mostram que Jesus compreende a alma humana por dentro, não por observação externa. Ele viveu o que muitos vivem, sentiu de perto o que muitos sentem. Encarou resistências que não surgiram de inimigos, mas de pessoas amadas. E isso nos diz algo precioso. Nenhuma tensão dentro da sua casa é desconhecida para Deus. Ele sabe como a incompreensão machuca. Ele sabe como palavras podem ferir, mesmo quando não há intenção. Ele sabe como decisões espirituais podem gerar ruídos entre quem acredita e quem duvida. Jesus viveu isso. E por ter vivido, sabe como te sustentar quando você enfrenta a mesma dor. Com o tempo, algo extraordinário aconteceu. Aqueles que não acreditaram no início se tornaram testemunhas da verdade depois que os sinais ficaram impossíveis de ignorar. Alguns dos irmãos que antes resistiam se tornaram líderes espirituais. O conflito não foi o fim da história. Ele foi parte do processo, parte da revelação, parte do caminho que transformou incompreensão em fé madura, profunda e real. Esse capítulo te abre uma nova perspectiva. Ele mostra que Jesus não viveu uma jornada isolada, sem tensões humanas. Mostra que ele enfrentou a complexidade das relações afetivas enquanto carregava a maior missão da humanidade. E é essa consciência que prepara seu coração para o próximo passo, porque agora que você compreendeu a luta dentro da casa de Jesus, você está pronto para enxergar o que aconteceu com sua família depois da crucificação. Uma parte da história ainda mais surpreendente e quase desconhecida, que mostra como aqueles que conviveram com ele tiveram seus destinos transformados de maneiras que o mundo tentou apagar. Os discípulos de sangue, a família que deu continuidade à missão. Quando a cruz foi erguida e o mundo acreditou que tudo havia terminado, algo inesperado começou a acontecer. A morte de Jesus não encerrou sua história. Ela despertou um movimento silencioso dentro da própria família dele. Pessoas que haviam convivido com ele desde a infância começaram a assumir papéis que ninguém imaginava. Parentes que antes duvidavam agora se tornavam líderes espirituais, guardiões da memória viva do Messias, testemunhas diretas de uma verdade que não podia mais ser ignorada. É nesse ponto que você descobre algo profundamente revelador. A família de Jesus não desapareceu no momento mais difícil. Ela floresceu. Depois da crucificação, muitas comunidades passaram a procurar aqueles que tinham ligação sanguínea com Jesus. Não por vaidade genealógica, mas porque acreditavam que essas pessoas carregavam um conhecimento íntimo sobre ele, sobre seus ensinamentos e sobre sua essência. E isso fazia toda a diferença. Enquanto os apóstolos viajavam, pregavam e enfrentavam perseguições, membros da família de Jesus se tornavam referências espirituais para milhares de fiéis que buscavam aprender mais sobre quem ele foi nos anos que antecederam seu ministério público. Eles eram considerados pilares silenciosos da fé nascente. Tiago, que antes havia duvidado, tornou-se uma das lideranças mais importantes da Igreja de Jerusalém. Sua posição não foi apenas simbólica. Ele orientava discípulos, resolvia questões teológicas, acolhia viajantes, recebia relatos de conversões e milagres. Seu nome aparecia em cartas, em decisões coletivas, em testemunhos escritos décadas depois. Quando apóstolos se dividiam sobre algum ponto,
Era a Tiago que buscavam para resolver. Isso diz muito sobre a autoridade espiritual que ele carregava. Autoridade que não veio de ambição, mas da convivência íntima com Jesus, da transformação radical que experimentou após a ressurreição e do impacto profundo que isso provocou em sua fé. Tiago não assumiu um trono, ele assumiu uma responsabilidade. E ele não foi o único. Outras figuras da família de Jesus surgem em documentos antigos como líderes de comunidades cristãs espalhadas pela Palestina. Alguns eram chamados de os Despossini, palavra usada por historiadores para descrever os parentes de Jesus que continuaram vivos por décadas e se tornaram referência para cristãos de diferentes regiões. Esses homens e mulheres eram procurados para lembrar detalhes, explicar ensinamentos, responder dúvidas que só quem conviveu com Jesus desde a infância poderia responder. Eles eram vistos como testemunhas vivas daquilo que a memória coletiva tentava preservar a qualquer custo. Você consegue perceber o que isso significa? Enquanto a fé cristã ganhava força, essas pessoas carregavam fragmentos da vida oculta de Jesus, momentos que não foram registrados, histórias que não entraram nos textos oficiais, gestos que somente elas viram. Elas conheciam o timbre da voz dele desde jovem. Sabiam como ele reagia a situações simples. Conheciam sua generosidade silenciosa muito antes dos milagres públicos. E cada uma dessas memórias era transmitida, compartilhada, guardada como tesouro entre os primeiros seguidores. Isso transformou a família de Jesus em uma ponte entre a humanidade dele e a fé que se espalhava pelo mundo. Mas com o tempo, esse protagonismo começou a se tornar perigoso para a narrativa oficial que algumas lideranças queriam consolidar. Ter parentes tão influentes complicava a construção de estruturas rígidas. Afinal, quem poderia contestar alguém que havia crescido com Jesus? Quem poderia dizer que sabia mais sobre ele do que quem viveu ao seu lado? Isso gerou tensões internas, disputas silenciosas, disputas por autoridade espiritual. Aos poucos, a presença desses parentes começou a ser apagada dos registros principais, não por falta de relevância, mas porque sua voz trazia nuances, detalhes e histórias que desafiavam as versões simplificadas que começavam a se impor. Mesmo assim, eles não desapareceram completamente. A história se encarregou de preservar fragmentos, sinais, testemunhos que escaparam ao controle. Pequenas lembranças de que a fé cristã não nasceu de ideias abstratas, mas de uma convivência real que transformou vidas. A família de Jesus se tornou luz para muitos justamente porque havia conhecido o Messias de perto, não como lenda, mas como presença viva. Isso deu a eles um tipo de autoridade que nenhuma instituição poderia apagar completamente. E quando você entende isso, percebe algo ainda mais profundo. A trajetória da família de Jesus após a crucificação prova que a missão dele não foi sustentada apenas por palavras, mas por vidas que se deixaram transformar radicalmente pela verdade que testemunharam. Eles se tornaram discípulos de sangue, não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Eles carregaram o legado que começou dentro de casa e o colocaram diante do mundo com coragem. Agora que você enxergou essa linhagem viva, você está pronto para avançar ainda mais. Porque há um ponto da história que quase ninguém conhece: os registros que desapareceram de forma misteriosa, como se alguém tivesse medo do que eles poderiam revelar. E é exatamente isso que te espera no próximo capítulo. Pois, os registros desaparecidos, o que o tempo tentou apagar. Quando você observa a história da fé cristã, percebe que há algo tão revelador quanto inquietante. Documentos que existiram e desapareceram, escritos que foram mencionados por antigos autores e nunca mais encontrados, tradições que sobreviveram apenas como ecos distantes, como se alguém tivesse decidido que certas verdades deveriam permanecer ocultas. Não foi por falta de importância, não foi por esquecimento acidental. Foi porque alguns desses registros traziam detalhes sobre Jesus, sua família e seus primeiros seguidores que contrariavam interesses de épocas específicas. E quando interesses entram em cena,
A verdade costuma ser a primeira vítima. Desde os primeiros séculos, fala-se sobre textos que circulavam entre comunidades cristãs e que desapareciam misteriosamente à medida que a igreja institucional consolidava suas bases. Documentos citados por historiadores da época mencionam histórias que não chegaram até nós, nomes que foram excluídos, relatos que descreviam a convivência de Jesus com parentes e discípulos de maneira muito mais próxima do que os textos oficiais permitiam. É quase impossível acreditar que tamanha quantidade de referências tenha se perdido sem que tivesse havido intenção. Quando muitos autores mencionam a mesma obra perdida, isso significa que ela existiu, que foi lida, que incomodou e que foi retirada de circulação. Há registros que falavam sobre Tiago e outros parentes de Jesus com uma profundidade que hoje não temos. Há textos que mencionavam diálogos sobre sua infância e juventude. Há tradições que descreviam detalhes sobre a vida familiar dele. Fragmentos preservados revelam que parte dessas obras foi copiada, traduzida, escondida e, em alguns casos, destruída. Não porque eram falsas, mas porque traziam nuances que complicavam discursos que começavam a ganhar força. E quando uma narrativa precisa ser reforçada, tudo o que a contradiz tende a ser apagado. Isso não significa que houve um complô maligno, significa que a história é feita por mãos humanas, e mãos humanas escolhem o que guardar e o que descartar. Em muitos momentos, líderes tentavam proteger a fé de interpretações que julgavam perigosas, mas nessa tentativa de proteger, acabaram silenciando vozes legítimas. A voz da família de Jesus foi uma delas. A presença de Maria Madalena foi outra. Cada registro que descrevia relações humanas intensas, conexões familiares profundas ou detalhes que escapavam ao controle das estruturas era visto como uma ameaça à ordem. E assim, começaram a desaparecer. Ainda assim, a verdade é resistente. Ela sobrevive em fragmentos, em citações indiretas, em tradições guardadas por comunidades isoladas que se recusaram a abandonar o que tinham visto. O maior exemplo disso foram os textos encontrados em Nag Hammadi e Qumran, preservados por quase 2000 anos enterrados na terra, longe dos olhos que poderiam destruí-los. Esses achados são testemunhos de que parte da história continuou viva, mesmo quando tentaram apagá-la. Eles revelam tensões, disputas internas, divergências de visão sobre Jesus, sua vida e sua família. Revelam que a fé cristã sempre foi maior, mais plural e mais rica do que a versão simplificada que chegou até muitos. Quando esses fragmentos vêm à tona, você percebe que o silêncio não foi vitória, foi adiamento. A verdade continuou pulsando, continuou atravessando séculos escondida em cavernas, manuscritos, relatos orais. Continuou presente nos escritos de historiadores que mencionavam parentes de Jesus como líderes. Continuou viva nos documentos que citavam livros que hoje não temos. Continuou ecoando nas tradições que falam da família dele com naturalidade. É impossível calar completamente algo que Deus decidiu revelar no tempo certo. Você também percebe algo profundamente espiritual. O desaparecimento desses registros não foi barreira para o plano divino. Foi parte da história humana. Deus não precisa de texto para confirmar sua verdade. Ele precisa de corações. E quando a hora chega, ele traz à luz aquilo que ficou obscurecido. Ele mostra que nada que pertence à verdade permanece escondido para sempre. Quando você vê como essas obras surgem novamente, como fragmentos reaparecem, como referências esquecidas retornam, entende que não há silêncio capaz de apagar definitivamente aquilo que Deus sustenta. Esse capítulo é mais do que uma reflexão histórica. Ele é um convite para você perceber que a revelação é um processo vivo. Nada é definitivo enquanto a verdade continua se movendo. E é exatamente isso que te prepara para o próximo passo desta jornada. Agora que você compreendeu o que foi apagado, está pronto para descobrir quem foram aquelas que guardaram histórias que ninguém ousou registrar. Porque o próximo capítulo te leva até as mulheres da família de Jesus, aquelas cuja memória quase ninguém mencionou, mas que sustentaram a fé em momentos decisivos.
As matriarcas ocultas, mulheres que guardaram a história real. Quando você observa a vida de Jesus com sinceridade espiritual, algo inevitável acontece. Você percebe que não apenas homens o acompanharam. Ao redor dele, existiu uma presença feminina forte, silenciosa, inabalável, que sustentou sua caminhada desde o início. Essas mulheres não aparecem com frequência nos textos oficiais, porque o mundo antigo não reconhecia com facilidade a autoridade espiritual das mulheres. Mas o silêncio imposto pela cultura não apagou o papel que elas realmente exerceram. E quando você se aproxima dessa história com o coração aberto, passa a enxergar figuras poderosas que guardaram lembranças, tradições e verdades que ninguém ousou registrar por completo. O primeiro nome que surge é Maria, sua mãe. Não a imagem idealizada que muitos conheceram, mas a mulher real que viveu dores, dúvidas, esperas e milagres na intimidade de sua casa. Ela foi a primeira testemunha da encarnação, a primeira a ouvir sua voz, a primeira a perceber sua sensibilidade, a primeira a sentir o peso da missão que ele carregaria. Maria sabia quem Jesus era antes que qualquer discípulo existisse. Ela o ensinou a andar, a falar, a pensar, a orar. Ela acolheu seus silêncios, suas inquietações, suas perguntas. Ela viu cada detalhe da formação daquele que o mundo veria como Salvador. E essa memória materna não desapareceu. Ela foi transmitida de geração em geração. Mulher nenhuma esquece o que vive com um filho. E com Jesus não foi diferente. Mas ela não estava sozinha. Outras mulheres da casa e da família também testemunharam a vida dele. Mulheres que cozinhavam, limpavam, organizavam, observavam. Mulheres que viam Jesus estudar, trabalhar, ajudar, crescer. Mulheres que ouviam conversas longas ao fim do dia e percebiam quando ele carregava algo no coração. Elas guardaram detalhes que ninguém mais percebeu. E esses detalhes se tornaram histórias contadas de forma sussurrada entre comunidades, preservadas pela força da tradição oral, que sempre foi mais resistente do que qualquer manuscrito. Havia também mulheres da família estendida, tias, primas, parentes que visitavam a casa e assistiam ao desenvolvimento de Jesus com carinho, estranheza ou admiração. Elas estavam lá quando ele ainda era apenas o filho de Maria. Elas viram a transformação de dentro para fora. Viram quando ele se afastava para orar. Viram quando ele conversava sobre as Escrituras com profundidade incomum. Viram quando ele se tornava referência para jovens da vizinhança. Todas essas percepções femininas, acumuladas ao longo dos anos, criaram uma memória viva que escapou ao registro escrito, mas permaneceu gravada na fé das primeiras gerações. E também havia Maria Madalena, que se tornou não apenas seguidora, mas testemunha essencial da paixão, morte e ressurreição. Ela guardou no coração momentos que nunca foram descritos em detalhes. Guardou o modo como ele falava quando estava cansado. Guardou a expressão de seu rosto quando curava alguém. Guardou a sensibilidade com que ele olhava para a dor humana. Guardou sua força e sua vulnerabilidade. Essas memórias femininas são insubstituíveis, porque nascem da convivência íntima, da atenção aos gestos, do cuidado silencioso que observa o que muitos não veem. O mundo antigo, no entanto, não estava pronto para reconhecer oficialmente a força espiritual dessas mulheres. Por isso seus nomes aparecem pouco, suas falas são quase ausentes, seus testemunhos não foram priorizados. A tradição patriarcal filtrou a história, deixando de fora peças essenciais da formação humana de Jesus. Mas o fato de elas não terem sido registradas em detalhes não significa que não existiram. Significa apenas que sobreviveram de outro jeito, em relatos preservados de forma oral, em tradições familiares, em memórias compartilhadas entre comunidades que não permitiram que essas histórias desaparecessem. Quando você se aproxima dessas matriarcas, percebe que elas foram guardiãs silenciosas da verdade. Elas carregaram no coração o que nenhum documento conseguiu guardar. Elas sustentaram a fé quando muitos homens se dispersaram. Elas mantiveram viva a memória da infância, da juventude e da intimidade de Jesus.
E fizeram isso não por imposição teológica, mas por amor. Um amor que não precisa de reconhecimento público para existir. Um amor que moldou a vida do Messias e continua moldando a fé de quem se aproxima dessa história hoje. Esse capítulo não tenta reconstruir o que foi perdido. Ele tenta te mostrar que muita coisa nunca se perdeu. Apenas deixou de ser escrita. E é por isso que a memória dessas mulheres continua viva. Elas foram o coração silencioso da história. Foram testemunhas da verdade dentro da casa onde o divino encontrou espaço para crescer. E é esse silêncio feminino, cheio de força, que prepara você para o próximo passo. Porque agora que você entende o poder dessas presenças, está pronto para enfrentar um dos pontos mais sensíveis e controversos deste caminho. O próximo capítulo te leva às teorias sobre linhagens, descendentes e tradições que continuam ecoando até hoje, levantando perguntas que muitos preferem evitar. A linhagem controversa. Mitos, reivindicações e ecos modernos. Quando você chega a este ponto da jornada, percebe que tudo o que foi apagado, silenciado ou esquecido faz parte de um quadro muito maior. E nesse quadro existe um tema que sempre reaparece, não importa quantos séculos passem. Um tema que desperta curiosidade, fé, especulação e, ao mesmo tempo, desconforto. Um tema que atravessa culturas e retorna como um eco persistente. A possibilidade de existirem linhagens ligadas à família de Jesus. Não se trata apenas de perguntas modernas. São memórias antigas, tradições preservadas em comunidades distantes, relatos que nunca desapareceram totalmente, mesmo quando tentaram reduzi-los ao silêncio. Em diversas regiões do Oriente Médio, especialmente entre grupos judaicos e cristãos que sobreviveram fora das grandes cidades, existe a tradição de que parentes de Jesus continuaram vivos por várias gerações. Essas histórias não falam de misticismo barato. Elas falam de famílias que se orgulhavam de carregar um vínculo antigo com a casa de Davi, linhagem da qual Maria e José descendiam. Falam de nomes preservados com cuidado, genealogias que sobreviveram à destruição de Jerusalém, relatos de parentes distantes que fugiram para regiões vizinhas durante os conflitos entre judeus e romanos. Essas tradições não provariam nada sozinhas, mas revelam que a ideia de continuidade familiar nunca foi absurda para os povos da época. Ao contrário, era vista como algo natural. Há também relatos cristãos antigos mencionando grupos chamados os parentes do Senhor, preservados por historiadores como Eusébio e Egésipo. Esses escritores descrevem famílias que afirmavam descender dos irmãos de Jesus. Homens que foram presos, interrogados por autoridades romanas e libertados quando provaram que eram agricultores pobres e não ameaças políticas. Esses testemunhos mostram que, para muitas comunidades, a ideia de parentesco com Jesus não era heresia. Era memória, era história viva. Era parte da identidade espiritual de grupos que se consideravam herdeiros legítimos da primeira geração cristã. Com o passar dos séculos, surgiram também tradições que misturaram história e mito. Algumas falam de descendentes que teriam migrado para regiões distantes, levando consigo memórias e objetos sagrados. Outras descrevem famílias que, séculos depois, ainda guardavam com zelo o nome de Tiago, de Judas ou de Simeão, considerados parentes diretos de Jesus. Esses relatos, mesmo rodeados de lendas, revelam algo profundo. Eles mostram que a memória da família de Jesus nunca morreu. Ela apenas se espalhou, transformou-se em histórias contadas ao redor do fogo, preservadas por gerações que acreditavam que a verdade não deveria desaparecer. Mas existe também o lado mais controverso. Com o tempo, surgiram teorias que extrapolaram o que é possível comprovar historicamente, criando narrativas sobre descendência direta de Jesus que não têm base sólida nos registros antigos. Essas teorias ganharam força em algumas épocas, especialmente quando manuscritos misteriosos surgiam, ou quando romances populares misturavam ficção com história. É aqui que você precisa de discernimento, porque existe uma linha sutil entre tradição legítima
e fantasia construída para impressionar. A fé madura não se deixa enganar por exageros, mas também não fecha os olhos para tradições que possuem raízes profundas no passado. O ponto essencial é entender que a força desse tema não está em provar ou negar linhagens biológicas. Está no fato de que, para milhões de pessoas ao longo dos séculos, a família de Jesus nunca foi lenda. Ela foi real, viva, presente. E essa presença foi preservada com reverência, seja em histórias, seja em nomes, seja em comunidades que se consideravam guardiãs de uma memória sagrada. A existência desses ecos modernos mostra que essa parte da história nunca deixou de provocar perguntas. Perguntas que revelam o desejo profundo de se conectar com a humanidade de Cristo, de compreender quem Ele foi além das páginas dos evangelhos, de se aproximar daquele que tocou o mundo partindo de uma família simples, mas cheia de significado. Quando você olha para tudo isso com sinceridade espiritual, percebe que a grande revelação não está em identificar possíveis descendentes. A grande revelação está em compreender que Jesus nunca esteve isolado. Ele nasceu dentro de uma linha humana real, marcada por fé, dor, esperança e escolhas. E essa linha humana continuou existindo mesmo quando tentaram apagá-la. A linhagem controversa, com seus mitos e ecos, não diminui a fé. Ela mostra que a história foi viva, pulsante, cheia de pessoas que tentaram preservar o que sabiam de forma imperfeita, mas sincera. Esse capítulo não é sobre provar teorias, é sobre entender a força que existe em tudo o que resiste ao esquecimento. Porque agora que você viu como a história ecoou ao longo dos séculos, você está pronto para entrar na parte mais delicada desta jornada. O próximo capítulo te mostrará por que a igreja escolheu o silêncio. Não por maldade, mas por medo do que poderia surgir se certas verdades viessem à tona. Por que a igreja escolheu o silêncio? A verdade que incomodava. Quando você observa tudo o que já percorremos até aqui, começa a surgir uma pergunta inevitável. Se havia tantos relatos, tantas tradições, tantas memórias sobre a família de Jesus, por que essa parte da história desapareceu quase por completo? Por que nomes que foram importantes para as primeiras comunidades deixaram de ser mencionados? Por que figuras como Maria Madalena, Tiago e outros parentes entraram para a história apenas como sombras? O silêncio não apareceu por acaso. Ele foi uma escolha construída ao longo de séculos. Uma escolha moldada por tensões internas, disputas de poder, medos teológicos e a necessidade humana de controlar narrativas. Para entender isso, você precisa imaginar o cenário dos primeiros séculos da fé cristã. Não era um período de estabilidade, era um tempo de perseguições, conflitos, debates intensos e a necessidade urgente de organizar uma mensagem coerente que pudesse ser transmitida ao mundo. Quanto mais a fé crescia, mais surgia a pressão para definir estruturas, hierarquias, dogmas, funções, interpretações oficiais. E é exatamente nesse ambiente que a história da família de Jesus passou a causar desconforto. Não porque fosse falsa, mas porque era complexa demais, humana demais, livre demais. A presença da família de Jesus criava perguntas difíceis. Se seus irmãos se tornaram líderes espirituais, o que isso significava para a autoridade dos apóstolos? Se parentes eram buscados como referência, como isso afetava a centralização da liderança? Se Maria Madalena tinha proximidade espiritual profunda com o Messias, como isso desafiava a estrutura patriarcal que começava a ser estabelecida? Se mulheres haviam testemunhado momentos cruciais, por que seus relatos deveriam ser menos importantes? E se comunidades inteiras preservavam tradições, diferentes das versões oficiais, como manter a unidade diante dessa diversidade? Essas perguntas não tinham respostas simples, e quando perguntas não têm respostas simples, instituições tendem a escolher o caminho mais seguro, o silêncio. Não se tratava de apagar a verdade por maldade. Tratava-se de evitar rupturas, evitar disputas teológicas intermináveis, evitar que diferentes interpretações fragmentassem uma fé que ainda estava se formando.
A igreja nascente acreditava estar protegendo a mensagem, mas, ao proteger, acabou sufocando partes preciosas da história. Partes que mostravam Jesus em toda a sua humanidade. Partes que revelavam a força espiritual de mulheres. Partes que revelavam a importância da convivência familiar. Partes que davam profundidade a uma fé que hoje muitos enxergam de maneira rígida e distante. Isso não significa que tudo foi apagado. Significa que certas narrativas foram priorizadas. O foco se voltou para os apóstolos. As histórias familiares foram deixadas de lado. As mulheres se tornaram coadjuvantes. A tradição oral perdeu espaço para a tradição escrita. E à medida que concílios definiam o que seria considerado sagrado e o que seria marginal, a história da família de Jesus foi sendo empurrada para as bordas. Não por falta de verdade, mas por falta de espaço dentro de um sistema que precisava ser simples para sobreviver em meio ao caos. Com o tempo, esse silêncio virou norma. Séculos passaram. Documentos desapareceram. Tradições familiares perderam força. O que sobrou foram fragmentos. Mas fragmentos carregam vida. E esses fragmentos continuam teimando em reaparecer. Porque existe um princípio espiritual que nenhuma instituição consegue controlar. A verdade que pertence a Deus sempre encontra um caminho. Sempre retorna. Sempre renasce quando alguém busca com sinceridade. E foi isso que aconteceu ao longo da história. Historiadores, arqueólogos, teólogos e comunidades preservaram o que puderam. E pouco a pouco, a imagem completa de Jesus voltou a se formar diante de nós. Quando você entende por que o silêncio existiu, algo muda dentro de você. A fé deixa de ser uma repetição e se torna uma busca viva. Uma descoberta pessoal. Uma jornada espiritual madura que não precisa ter medo das nuances da história. Compreender o silêncio não enfraquece a fé. Ele revela que a fé é maior do que qualquer tentativa de controlar sua narrativa. Revela que Jesus não pertenceu ao silêncio. Pertenceu à verdade. E a verdade nunca se esconde para sempre. É por isso que este capítulo prepara você para o momento mais importante desta jornada. Porque agora que você entendeu o silêncio, é hora de entender o impacto dessa revelação sobre a sua própria fé. O último capítulo te mostrará por que tudo isso importa. Por que a verdade sobre a família de Jesus muda a forma como você compreende o Messias. E, principalmente, por que essa revelação pode transformar a maneira como você vive sua própria espiritualidade. A revelação que muda tudo. Sua fé, sua visão, sua relação com Jesus. Chegar até aqui não foi apenas uma jornada histórica, foi uma jornada espiritual. Cada capítulo abriu uma porta que estava fechada, não apenas pelo tempo, mas pelo medo de olhar para a humanidade de Jesus com profundidade. E agora, diante do quadro completo, algo decisivo acontece dentro de você. Porque compreender que ele viveu entre uma família real, cercado de pessoas que o amavam, duvidavam, apoiavam, resistiam e aprendiam com ele muda completamente o modo como você se relaciona com o Cristo que conhece hoje. Não é uma mudança teórica, é uma mudança no coração. Jesus não foi uma figura distante, isolada, inacessível. Ele cresceu dentro de uma casa cheia de complexidades. Viveu a simplicidade da vida diária. Enfrentou incompreensões. Carregou expectativas. Foi moldado, como qualquer ser humano, por vínculos, experiências e confrontos internos que formaram seu caráter. Isso não diminui sua divindade. Pelo contrário, torna sua divindade ainda mais extraordinária. Porque o plano de Deus não foi enviar alguém que pairasse sobre o mundo, mas alguém que o atravessasse com o passo humano. Alguém que conhecesse não apenas a dor do mundo, mas a dor que nasce dentro de casa. Alguém que vivesse o amor, a perda, o peso das relações e o poder transformador da convivência. Quando você entende isso, sua fé deixa de ser apenas um ato de adoração e passa a ser também um ato de identificação. Você não olha mais para Jesus como alguém tão elevado que não poderia compreender suas angústias. Você olha para ele como alguém que caminhou por dores parecidas com as suas, que enfrentou resistências dentro da própria família,
que viveu tensões afetivas, que teve experiências profundamente humanas, que moldaram cada palavra que ele disse e cada gesto que ele realizou. A proximidade dele se torna mais clara, sua presença se torna mais íntima, sua voz se torna mais real. E essa mudança abre espaço para um novo tipo de encontro espiritual. Compreender a verdade sobre sua família não ameaça a fé, aprofunda. Essa verdade mostra que Jesus não veio para apagar a humanidade, mas para redimi-la a partir de dentro. Ele não precisou se afastar das relações humanas para ser o Salvador. Ele precisou vivê-las para mostrar que a graça passa pelos laços, pelas pessoas, pelas imperfeições que formam a história de cada um. Quando você reconhece isso, percebe que Deus escolhe a vida comum como lugar da revelação. Escolhe casas simples, escolhe pessoas imperfeitas, escolhe famílias reais como a minha e a sua, para revelar que sua luz não depende de perfeição, mas de entrega. A revelação que você recebeu aqui não é apenas sobre a família de Jesus, é sobre você, sobre sua história, sobre seu caminho espiritual. Porque ao entender que o Messias viveu cercado de vínculos humanos, você entende que Deus também se move nos seus vínculos. Não é a parte da sua vida familiar que ele atua, é dentro dela. Não é ignorando suas dores que ele te transforma, é atravessando essas dores com você. Não é negando sua humanidade que ele te cura, é abraçando sua humanidade e renovando o que você acredita possível. A família de Jesus nos ensina que a fé não precisa ter medo da verdade. A fé forte não é construída em silêncio imposto. É construída na coragem de olhar para a história com maturidade, humildade e coração ensinável. E quando você faz isso, o Cristo que emerge diante de você é ainda mais grandioso. Ele não é apenas o Filho de Deus. É o Deus que escolheu viver como filho. É o Salvador que escolheu ter irmãos. É o Mestre que aprendeu dentro da convivência. É o Messias que caminhou dentro das mesmas realidades que você conhece tão bem. E é por isso que esta jornada termina com uma revelação que muda tudo. Porque agora você sabe que Jesus está mais próximo de você do que imaginava. Ele conhece dores que você nunca colocou em palavras. Ele entende conflitos que você nunca conseguiu explicar. Ele atravessou lugares que você achava que ele desconhecia. E essa verdade transforma sua fé, sua visão e sua caminhada espiritual. Você não está diante de um Cristo distante. Está diante de um Cristo vivo, humano, divino, consciente da sua história e presente no seu caminho. E quando essa consciência entra no coração, não existe silêncio, esquecimento ou tradição que possa apagar o que Deus revela no tempo certo.